Olá pessoal do quinto período, satisfação estar com vocês novamente. Então, hoje eu estou aqui para anunciar a vocês que nós vamos ter uma aula com o Dr. João Lucas Gomes de Oliveira, exímio estudioso do processo civil, sobre providências preliminares e saneamento do processo, dividido em 3 blocos, perfeito? Então, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo de Direito Processual Civil, vamos agora estudar no bloco 2 sobre o julgamento conforme o estado do processo. Nós estudamos no bloco anterior as providências preliminares. Então, quando se encerra a fase das providências preliminares, via de regra, inicia-se a fase da instrução, ou seja, a fase da produção de provas. Ocorre que, em certas situações, não é possível ou não é necessária a produção de provas. E aí, então, o magistrado irá julgar o processo conforme o seu estado. Nesta situação, surgem 3 hipóteses. O juiz ele pode julgar e extinguir o processo, ele pode fazer o julgamento antecipado do mérito e ele pode fazer o julgamento parcial do mérito. Sendo assim, vamos para o artigo 354 do CPC, que fala das hipóteses de extinção. Quando o juiz ele extingue o processo, ele vai extinguir através de uma sentença. E essa vai poder ser ou com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. O 354 nos ensina que, quando a sentença for fundamentada no artigo 485 do CPC, ela vai ser sem resolução de mérito. E aí, no caso do inciso 2, trata-se de uma negligência das partes em que elas não praticam os atos processuais de sua competência e o processo fica parado, atenção ao prazo, por mais de 1 ano. É uma hipótese em que o juiz ele não adentra ao mérito do processo, ele analisa essa questão processual e extingue sem resolução de mérito. Tá? A segunda hipótese está no inciso 3 do 485, que trata do abandono de causa pelo autor. E aí o prazo, atenção, é quando o processo fica mais de 30 dias parado. Só que aí eu faço uma ressalva muito importante. Atenção à súmula 240 do STJ, porque ela diz que para o juiz extinguir o processo em virtude do abandono de causa pelo autor, é necessário que exista um requerimento do réu, certo? Dando continuidade, nós vamos agora para o artigo 487. Então, se o juiz ele fundamenta a sua sentença de extinção no artigo 487 do CPC, essa sentença será com resolução de mérito. E o inciso 2 do 487 trata sobre os casos de prescrição e decadência. Nós sabemos que prescrição e decadência pertencem ao mérito, é parte do direito material. E aí a sentença, por consequência, será com resolução de mérito. Agora eu faço um complemento. Alguns doutrinadores dizem que essas sentenças fundamentadas em prescrição e decadência são conhecidas como falsas sentenças de mérito. Por quê? Porque apesar do juiz estudar o mérito, ele não pode efetivar o direito material, não consegue concretizar em favor das partes o direito material. Por quê? Porque ele está restrito, ele está limitado em virtude dos institutos da decadência e da prescrição. Já o inciso 3 do 487, ele fala que o juiz vai homologar. E aí nós temos 3 alíneas. Ele pode homologar transação, que é o acordo de vontade das partes, o juiz ele chancela este acordo e extingue o processo.
o juiz ele pode homologar a renúncia do direito do autor. Ou seja, o autor buscou a prestação jurisdicional, a tutela jurisdicional e agora quer renunciar a esse direito. O juiz reconhece, homologa esta renúncia e extingue o processo. O judiciário encerra o seu papel. Só que aí eu abro um parêntese. Vamos relembrar a diferença entre renúncia e desistência. A desistência é quando o autor desiste de buscar o poder judiciário, desiste de buscar a prestação jurisdicional, mas continua sendo titular do direito material. Agora, quando ele renuncia, ele já está recebendo a tutela jurisdicional e renuncia àquele direito material. Por isso, vocês vão perguntar, mas João, quais são as consequências diferentes da desistência e da renúncia? Na renúncia, quando o autor ele renuncia, ele não vai poder procurar numa próxima demanda, tentar numa próxima demanda, requerer e defender aquele direito material que ele já renunciou. Já na desistência, o autor pode futuramente procurar o judiciário, movimentar a máquina judiciária para proteger aquele direito material que anteriormente ele havia desistido. Por quê? Porque ele não renunciou, ele ainda é titular daquele direito material. Tá? E a Aline ela também faz uma observação que pode também o juiz homologar a reconvenção. Tá? Na reconvenção aí já se aplica ao réu em vez do autor, só para encerrar. E aí a outra linha fala que o juiz pode homologar o reconhecimento jurídico do pedido. O que é isso? É quando o réu, em vez de apresentar uma defesa frente à peça do autor, ele reconhece juridicamente o pedido do autor. Ele reconhece que os fatos e os fundamentos jurídicos do autor são verídicos, é verdade. E diante desta situação, desta falta de conflito de interesses, o juiz vai extinguir o processo e irá, a depender, concretizar os direitos do autor na medida do processo. Bem, retornando ao 354, para a gente fechar essa primeira hipótese, temos o parágrafo único, que ele diz o seguinte, que é possível que essa extinção seja parcial. E aí vocês perguntam, mas como? Vamos pensar no caso de pedidos cumulados. Eu tenho vários pedidos. Dentre os vários pedidos, o juiz enxerga que eu já posso extinguir, seja por prescrição, seja por decadência, por transação. E aí o processo ele irá continuar a sua marcha processual normalmente em relação aos demais pedidos que não foram extintos. E aí, só para encerrar, essa decisão que extinguir um dos pedidos ela é atacável por agravo de instrumento. Bem, passamos agora para o 355, que trata sobre o julgamento antecipado do mérito. Qual é o conceito de julgamento antecipado do mérito? É simples. O julgamento antecipado do mérito, ele é uma antecipação do julgamento do mérito do processo que ocorreria depois de encerrada a fase instrutória, depois de encerrada a produção de provas. Por quê? Porque na produção de provas não foi necessária ou não foi possível, o juiz ele abrevia a marcha processual e realiza o julgamento antecipado do mérito. Tá? O julgamento antecipado do mérito ele ocorre em duas situações. A primeira situação, como nós já falamos, é a situação de desnecessidade da produção de provas. Ressalto que o julgamento antecipado do mérito, ele trata-se de uma decisão de cognição exauriente, ou seja, o juiz ele estuda a fundo o processo e aí, por fim, ele conclui que não há necessidade de produção de mais provas e por isso ele pode fazer um julgamento antecipado do mérito, certo? Ele pode abreviar a marcha processual. E depois, a segunda hipótese, ela traz a existência de 3 requisitos cumulativos. O primeiro, a existência de um réu revel. A segunda, a aplicabilidade do Instituto da Revelia, ou seja, dos efeitos do Instituto da Revelia que estão previstos no 344, que é aquele efeito que nós conhecemos, que é a presunção de verídicas as alegações do autor.
E o último requisito para eu aplicar o julgamento antecipado do mérito é a inaplicabilidade do artigo 349 que estudamos no bloco passado, que é quando o réu revel pode pedir a produção de provas. Então, para fechar, eu preciso de réu revel, preciso aplicar os efeitos do Instituto da Revelia e inaplicar o artigo 349 para que eu possa ter o julgamento antecipado do mérito. Agora vou fazer algumas observações importantes. Princípio da cooperação. Segundo o princípio da cooperação, o juiz deve intimar as partes e comunicá-las que têm interesse em fazer o julgamento antecipado do mérito, que ele irá fazer o julgamento antecipado do mérito. E neste momento, uma das partes, autor ou réu, pode discordar, alegando cerceamento do direito à prova, mas deve fazer essa alegação neste momento sob pena de preclusão. A segunda observação importante é para que as partes elas devem ter cautela diante do julgamento antecipado do mérito. Por quê? Porque quando você realiza o julgamento antecipado do mérito, não ocorre a audiência de instrução e julgamento. Consequentemente, o acervo probatório que existe no processo, ele é fraco, ele é pequeno. Tá? E então, quando um recurso sobe para o tribunal, para análise do mérito, o acervo probatório ele é fraco. Então as partes têm que levar isso em consideração. Uma outra observação interessante é que o julgamento antecipado do mérito, via de regra, ele ocorre em ações em que só é necessário a prova documental. E como essa prova já foi produzida, o juiz realiza o julgamento antecipado do mérito. Esse é o exemplo clássico das doutrinas para a aplicação desse instituto. Dando continuidade, a terceira observação importante é que, existindo um réu revel e o juiz considerando que as argumentações do autor, as suas sustentações são insuficientes para presumir-se como verdadeiras, ou seja, eu não posso aplicar os efeitos da revelia, mas o juiz ainda assim acredita que naquele caso não é necessário mais a produção de provas. Ele pode então realizar o julgamento antecipado do mérito. Contudo, é importante a gente ressaltar o seguinte: alguns vão perguntar, João, mas é certeza então que o autor vai ganhar o processo? Não, porque mesmo diante de um julgamento antecipado do mérito e com o réu revel, o juiz pode considerar que os direitos autorais não estavam evidentes, não estavam com fundamentação jurídica e o autor não ganha a causa. Contudo, para que o juiz faça essa decisão indeferindo os direitos autorais, ele não pode fundamentar na falta de provas. Por quê? Porque se o juiz considerou que poderia realizar o julgamento antecipado do mérito, ele concluiu que não precisava de produção de provas. Então ele não pode vir agora e negar o direito do autor sob o fundamento de que ele não tem provas suficientes para sustentar os seus direitos, as suas alegações. Então o juiz tem que encontrar outra fundamentação. Essa ele não pode, tá? E, para encerrarmos, é importante ressaltar que julgamento antecipado do mérito não é faculdade do magistrado, é um ato vinculado, decorre de lei. Ele tem que fazer se preenchido os requisitos. E esse dever decorre de dois princípios: o princípio da duração razoável do processo e o princípio da eficiência. Bem, pessoal, encerramos este bloco. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Pessoal, então terminamos o segundo bloco sobre julgamento antecipado do mérito. Nos siga no Instagram, se inscreva no canal, deixe seu comentário, suas dúvidas, que estaremos acompanhando vocês. Não perca a próxima aula sobre saneamento do processo. Até a próxima!